Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde, minhas irmãs. Quando a Vânia pediu para colocar no feminino perdoado, eu falei assim, ixi, eu acho que não vou conseguir cantar. Brincadeiras à parte, muito obrigado, Miriam, pelo convite de estar aqui mais uma vez. É sempre um privilégio estar trazendo a palavra do Senhor. Privilégio e também responsabilidade, né? Uma bênção ver o trabalho de vocês, como Deus tem agido poderosamente e abençoado cada dia mais. E que Deus continue fortalecendo o coração da liderança, para que esse trabalho continue florescendo. Amém? Minhas irmãs, eu sempre me admirei, achei admirável o que a educação gera no ser humano. Quando em minha época de professor de curso profissionalizante, eu gostava muito de conversar com os alunos e ensinar para eles que a educação gera pelo menos duas coisas importantíssimas para a vida deles: poder e liberdade. Poder no sentido de ter ele com aquele conhecimento ter a possibilidade de aprender algo. E esse aprendizado servisse para que ele desenvolvesse o seu lado pessoal e profissional. E liberdade, porque agora, ele aprendendo algo novo, ele conseguiria agora agir por conta própria. Ele não estaria dependendo de alguém. A gente olha, por exemplo, a questão da alfabetização, né? Como uma pessoa que ainda não é alfabetizada, ela é dependente das pessoas para pegar um ônibus, para dar um troco um valor específico. E eu sei aqui que eu conheço algumas irmãs que, quando falam sobre educação, os olhos brilham, né? Da importância que é a educação, a importância da educação na vida do ser humano. E essa semana eu estava procurando histórias de pessoas que tiveram suas vidas mudadas porque se encontraram com outras pessoas. E justamente eu achei a história de uma professora chamada Liz e seus alunos. Liz Cavalcante, a professora, ela é professora de robótica em uma escola municipal em Curitiba. E dos vários exemplos que nós percebemos de alunos que tiveram suas vidas mudadas, transformadas pela atitude daquela professora, uma delas foi a do Gustavo Castro. Esse menino, até então, um garoto que não estava interessado mais em estudar, não queria mais saber de escola, afirma que a professora mudou a vida dele. Encontros que a vida proporciona. E com as palavras dele, diz o seguinte: as pessoas diziam para ela não me aceitar no projeto. Isso é o menino falando. Mas ela deixou. Soube lidar comigo. Conversava e me orientava. Mostrava o que era correto. Se eu não tivesse encontrado na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Isso o testemunho do aluno com relação à professora. O encontro que aquela professora proporcionou para aquele aluno, para ele, aquilo mudou a realidade dele. Pessoas comuns que conseguiram transformar a vida de outras pessoas. Minhas irmãs, se elas podem gerar uma transformação social tão grande e impactante na vida de outras pessoas, imagine a transformação que o Senhor Jesus pode realizar. Quando Jesus vem ao nosso encontro, perdoando os nossos pecados, alcançamos a vida eterna. É quando compreendemos seu sacrifício na cruz e depositamos todas a nossa confiança nele, é que nós temos paz com Deus.
É quando estamos sem esperança e abatidos com os problemas das nossas vidas, é que alcançamos conforto. É nos momentos de perseguição e de guerra interior que Ele vem trazendo a sua paz, o seu alento. Hoje, eu quero falar sobre um dos encontros que Jesus teve em seu ministério, e um encontro que foi decisivo para a vida de uma mulher. Para isso eu peço que as irmãs abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, e eu quero ler os 11 primeiros versículos. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Diz o seguinte o texto: Jesus entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começando pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Senhor Deus, a sua palavra foi lida. Prepara os nossos corações, para que possamos guardar a preciosidade do texto bíblico em nossos corações, para que possamos também não apenas guardar e esconder, mas que possamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Nos ajuda, precisamos de Ti. É assim que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, amém. Neste encontro do texto em que nós lemos, nós vemos 3 perfis de pessoas. Primeiro, os acusadores da mulher. Os escribas e os fariseus levaram essa mulher a Jesus. Segundo, a própria mulher que foi surpreendida em adultério. E por último, o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ter passado a noite no Monte das Oliveiras, de madrugada, Jesus desce ali ao pátio do templo para ensinar as multidões. Ali era onde geralmente as pessoas se reuniam para ouvir os mestres religiosos pregarem e instruírem o povo. Nesse momento, alguns escribas e fariseus se aproximaram de Jesus, trazendo com eles uma mulher surpreendida em adultério. Possivelmente ele lança essa mulher aos pés de Jesus, porque o texto vai dizer que quando chegam lá, eles colocam aquela mulher de pé, e a partir daí a acusa de ter traído seu esposo. Mas o interessante, minhas irmãs, que ao invés de levarem essa mulher
para o sinédrio, que era o local adequado para o julgamento, levaram a Jesus. O texto vai nos mostrar que o propósito de ter levado ela a Jesus era para que aqueles homens tivessem com o que acusar Jesus. Então, na verdade, aqueles homens não queriam justiça, não queriam que a justiça fosse estabelecida, mas sim queriam colocar o nosso Senhor em uma armadilha. Se não, vejamos, só tinham levado a mulher. Se a acusação fosse adultério, um adultério não é cometido por um só, mas por dois. Onde estava o homem? Porque a lei de Moisés, a qual eles citaram, nos informa que os dois deveriam ser julgados. Mas provavelmente eles soltaram o homem, porque o propósito era outro. Um segundo aspecto aqui, da resposta de Jesus àqueles homens, é que o texto lá do Antigo Testamento que fala sobre as testemunhas, elas deveriam ter as mãos limpas. O texto vai dizer lá em Deuteronômio 17:7, as mãos das testemunhas devem ser as primeiras contra ela para matá-la. Então, quando Jesus dá a resposta para aqueles homens, eles entenderam que não estavam com as mãos limpas, como dizia o texto bíblico. Como dizia o texto bíblico. Mas, minhas irmãs, quais lições podemos aprender neste precioso encontro de Jesus? A primeira lição que esse texto nos ensina é que o encontro com Jesus ele é providencial. Na cabeça dos escribas e fariseus, ao lançar aquela mulher aos pés de Jesus, traria para ele um dilema moral e religioso. Porque dependendo da resposta de Jesus, o seu ministério seria descredibilizado diante do povo. Mas o encontro foi providencial. Porque esse encontro, antes de ser maldição, foi instrumento para que uma alma fosse transformada e sua vida restaurada. Aquela mulher, surpreendida, o texto vai dizer surpreendida, porque ela não estava esperando ser encontrada, ser descoberta. Pensou que ela estava a caminho do seu funeral, a caminho do seu martírio. Mas ela deu de encontro com aquele que é o dono da vida. Minhas irmãs, é quando se encontra com Jesus que a sentença de morte é trocada pela promessa da vida eterna. E se nós pararmos para analisar, também não foi diferente com o apóstolo Paulo. Pensemos um pouco no caminho para Damasco. Ele estava com os documentos em mãos para poder matar o máximo de possíveis cristãos. Mas no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E teve a sua vida transformada. Aquele encontro foi providencial. Porque o texto vai dizer que a partir daquele encontro, ele agora perseguidor, não mais, porque agora ele é perseguido, porque ele agora anunciava Jesus Cristo. Se a gente for olhar lá em Atos capítulo 9, versículo 20 e 21, olha como é interessante isso. Diz o seguinte o texto: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim
de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Minhas irmãs, o encontro com Jesus é providencial, porque o encontro com Jesus transforma as nossas vidas. O encontro com Jesus muda completamente os nossos planos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem cuidado de nós, que tem se preocupado conosco. E olha como é interessante. Aquela mulher foi levada a Jesus. E para um pouco para pensar. Ela não falou nada. Porque ela tinha certeza. Primeiro, que ela estava errada. E ela tinha consciência que a lei mosaica a julgaria e a sentenciaria à morte. Mas, minhas irmãs, parando um pouco para pensar sobre a nossa vida, Jesus Cristo, quando nós tivemos um encontro com Ele, nós tivemos nossa vida transformada, mas não apenas na salvação, porque Ele permanece conosco. Ele é o Deus da providência, Ele cuida de nós. Quantas e quantas vezes estávamos tristes, abatidos, sem esperança, mas nós sentimos a presença do nosso Senhor conosco. Porque aconteceu exatamente com o apóstolo Paulo. Em Atos também, capítulo 18, o apóstolo foi encorajado por Jesus para continuar pregando o evangelho. Ele teve medo, ficou temeroso, mas o Deus da providência, Ele não apenas salva, mas Ele cuida. Ele cuida. Uma segunda lição, meus irmãos, que esse texto nos ensina, além de nos ensinar que o encontro com Jesus, ele é providencial, o encontro com Jesus traz constrangimento pelo pecado. Versículo 7, versículo 11 vão dizer: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Versículo 9. Mas ouvindo eles essa resposta, e acuados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus olha para aqueles acusadores com os olhos de sua divindade. Ele conhecia os pecados de cada uma daquelas pessoas prontas para jogarem a pedra naquela mulher. Mas a sabedoria do Senhor entrou como flecha na consciência daqueles homens. A sabedoria do Senhor entra como flecha em nossas consciências, nos mostrando o que ainda precisamos aperfeiçoar na nossa vida. A resposta de Jesus atinge as suas consciências. Jesus, minhas irmãs, fez com que ficassem desnudas as almas dos algozes daquela mulher. Nada está escondido diante do nosso Deus. Nada pode ser escondido diante do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas não apenas o pecado daquelas pessoas, dos escribas, dos fariseus que foram apontados, mas também o da própria mulher. Versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não passa a mão na cabeça do pecado, mas Ele trabalha para a restauração do pecador. A Bíblia de Estudo de Genebra vai dizer o seguinte, que o desafio de Jesus desqualificou os acusadores da posição de juízes, uma vez que eles não queriam cumprir a lei de Moisés, mas apenas procuravam apanhar Jesus numa cilada. Minhas irmãs, vamos parar um pouco para pensar sobre nós. Quantas vezes nós queremos também tomar o lugar de juízes da vida dos demais, da vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs? Estamos prontos, rápidos, ferozes, para levar o pecador e apontar o pecado em público. Olha o que essa pessoa fez. Mas quantas vezes nós rogamos a Deus: misericórdia, meu Senhor. Ninguém. Quem te acusou? Ninguém. O único que podia acusar respondeu: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Primeira lição: que o encontro com Jesus é providencial. Transforma a morte em vida. Apesar de não estar na agenda daquela mulher, ou daqueles homens, aquele encontro estava na agenda do Todo-Poderoso Deus. O encontro com Jesus traz constrangimento pelo pecado e nos mostra que nós não somos juízes uns dos outros. Mas também, minhas irmãs, o encontro com Jesus proporciona perdão. Olha o encontro com os homens, acusação. Mas o encontro com Jesus, perdão. E dois aspectos principais nós devemos destacar na fala de Jesus com relação à mulher. No versículo 11: eu também não te condeno. Significa dizer que isso é justificação. Ele fala para aquela mulher: olha, eu não vou lhe condenar, porque eu vou morrer por você. Eu não vou lhe condenar, porque na cruz do Calvário eu vou pagar o preço do seu pecado. Eu também não te condeno. Mas também, um outro aspecto dessa fala de Jesus, além da justificação, é a santificação. Final do versículo 11: vai e não peques mais. Justificação: eu não te condeno, porque eu serei crucificado na cruz pelo seu pecado. Santificação: vá e não peques mais. É isso que o encontro com Jesus faz em nossa vida, minhas irmãs. Me faz lembrar da cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus diz àquele homem: tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados.
Aquele que tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, tem os seus pecados perdoados, tem o seu coração mudado, moldado, transformado, e agora vive em novidade de vida. Jesus indicou que ela era culpada do pecado de adultério, mas mostrando misericórdia, ele a absorveu e a mandou para casa. Jesus disse que ela deveria abandonar a sua vida adúltera, buscar viver uma vida que agrade a Deus e se comportar como uma cidadã digna em seu reino. Minhas irmãs, nós não podemos dar desculpas para o pecado, porque o mesmo Cristo que perdoa é o mesmo Cristo que fortalece o nosso coração através do seu Espírito para buscarmos a santificação, caminharmos dia a dia para agradar ao nosso Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Para concluir, minhas irmãs, o nosso olhar para o outro deve ser o mesmo olhar de Jesus Cristo, em busca de sua restauração. Nós não fomos chamados para apontar erros, mas para levar pecadores a conhecerem Cristo e seu poder transformador. Então, baseado nesse texto, eu quero propor algumas atitudes para nós. A primeira atitude é que possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Talvez você, como algumas pessoas que eu já tive interação, amizade, tenha falado que o seu pecado não tem mais perdão. Não, Samuel. Eu lembro de um amigo meu, filho de presbítero, estava afastado da igreja, e ele falou para mim, abriu o coração para mim e falou: Samuel, tem pecado que eu já não mais peço perdão, porque eu sei que Cristo não vai me perdoar, que Deus não vai me perdoar. Minhas irmãs, Deus é sensível a um coração quebrantado, àquele que compreende e se arrepende dos seus pecados. Vencer o pecado não é por nossa própria força, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, que possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Deus, eu pequei contra Ti, me perdoe, me ajude a vencer, me ajude a Te agradar, me ajude a ser mais santo diante da Tua presença, me ajude, eu preciso de Ti. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. Mas uma segunda atitude que esse texto nos ensina é que devemos amar a Cristo e desfrutar da sua paz. Paulo, no livro de Romanos, vai dizer que aquele que não é salvo está em guerra com Deus, mas o verdadeiramente salvo está em paz com Deus. Não deixe que as aflições da vida faça com que nós perdamos uma vida de paz com Deus. E uma última atitude que esse texto nos ensina é que devemos ser tardios para julgar, mas pacientes no amor. Por isso, que possamos amar o outro e levá-los a conhecer a Cristo.
amar o outro. E também talvez sejam as pessoas mais difíceis, principalmente estas, e ajudar a levá-las a Cristo. No início da mensagem eu falei sobre como uma pessoa pode ajudar na transformação social na vida dos demais. Mas a transformação completa e verdadeira só é proporcionada quando nos encontramos verdadeiramente com Jesus Cristo. Ele restaura a nossa vida, de uma ponta a outra, e nos capacita para trabalharmos em seu reino. Queremos ser instrumentos de morte ou de vida? Instrumentos de paz ou de guerra? Devemos aprender com Cristo a exalar o perdão como demonstração da misericórdia que nos alcançou. Que Deus nos abençoe.